Bem, meus amigos, José Tadeu, do canal Criatório Jotas, cadastrado no IBAMA desde 2008 e comecei como a maioria de vocês, criando coleirinha, isso mesmo, coleirinha, que é um passarinho querido por todos. Em 2008 eu fiquei sócio do Clube da Moca, o Clube Cerca, né? E eu comecei a assistir os torneios de curió e fiquei encantado pelo canto desse maravilhoso pássaro que é o curió. O canto praia grande clássico. Eu vi muitos grandes curiós na estaca, disputando lá o torneio de canto com repetição. E eles participavam e no final todo mundo aplaudia de pé. E eu achava incrível, parecia um popstar. Alguns curiós eu vi lá cantando na estaca, como a parte na época do Sentinela. Eu vi muito Muralha. O Muralha cantava, e levantava a torcida, Era incrível demais. E foi assim que eu me apaixonei pelo canto do curió. Aí eu adquiri meu primeiro curió. Meu primeiro curió foi o Canarinho Neto. Era um curió que foi criado pelo senhor Isaí, um dos maiores entendedores, de curió, de canto de curió que eu conheço. E ele era, na época, dono do Sublime Canto, que era um criatório comercial. Hoje ele é amadorista, O Sublime Canto parece que agora está com o Vitor Padovan. Eu via também o Vitor Padovan, na época, lá com seus curiós pardinhos lá, cantando Praia Grande Clássico nas estacas e ganhando torneio também. Aí esse meu curió, Canarinho Neto, ele não era clássico, mas eu participava dos torneios da Moca, e também, principalmente no CBSA, lá em Santo André, onde eu ganhei muitos troféus com esse curió, no canto livre com repetição. E aqui está um troféu, um deles aqui que eu ganhei, lá com o meu curió Canarinho Neto. Aí eu fui adquirindo outros curiós, eu fui comprar fêmeas lá no Mineirinho, lá em Minas Gerais, no Criatório Mineirinho. Também comprei algumas fêmeas com o seu Isaí, comprei alguns curió com Braz na época. Foi assim o meu começo na história do como eu entrei na criação do curió. Bem, pessoal, tudo isso foi a introdução que eu dei a respeito, para vocês saberem como eu cheguei aqui, na criação de curió. Mas o objetivo principal desse vídeo é falar sobre por que as fêmeas de curió botam ovo fora do ninho. Para isso, eu fiz uma pesquisa, até mesmo porque eu não sou um grande entendedor da criação de curió. Eu estou aprendendo, Apesar desde 2008, mas a gente está sempre aprendendo. Mas os grandes conhecedores são aqueles criadores das antigas. E para eu fazer esse vídeo de por que as fêmeas botam ovo fora do ninho, a minha fonte de pesquisa foi esse livro. Eu comprei ele em 2020 lá no Cerca. Olha só, muito bom esse livro. Curió, Nossa Paixão. E ele é um livro que foi escrito pelo senhor Oscar Saldanha Martins. Terceira edição de julho de 2020. Muito bom. Eu já vi muitas coisas boas aqui. Bem, pessoal, agora vamos para o assunto desse vídeo. Por que fêmeas botam ovo fora do ninho? Olha só. Geralmente botam ovo fora do ninho fêmeas de primeira postura, as fêmeas novas. Ainda não tem aquela experiência e muitas vezes elas acabam botando ovo fora do ninho. Porém, existem outras causas das fêmeas botarem ovo fora do ninho. Só dando uma explicação geral, eu estou partindo de um problema, que é fêmea botando ovo fora do ninho. Aí eu vou falar sobre as causas e no final eu vou falar sobre as soluções. Porque eu era da área de engenharia, de processos e qualidade, e eu gosto de trabalhar criteriosamente como metodologia. Existem metodologias para análise e solução de problemas, chamado MASP, Metodologia para Análise e Solução de Problemas. E eu sempre costumo adotar essas posturas e essas tecnologias. E eu sempre costumo adotar esses métodos e esses procedimentos porque as coisas ficam mais claras e mais fáceis para serem entendidas. Então, problema, fêmea botando o ovo fora do ninho. Agora eu vou falar das causas, depois eu vou falar das soluções, que é o plano de ação. O que fazer
para que isso não volte a acontecer ou não aconteça mais. Como eu falei, geralmente as fêmeas de primeira postura botam ovo fora do ninho, as filhotas inexperientes. Mas não é só isso, tem muitas outras causas também que podem fazer com que sua fêmea esteja botando o ovo fora do ninho. Vamos a essas causas. O tamanho do ninho. O tamanho do ninho deve ser compatível com o tamanho da fêmea. Tem fêmea bem graúda e tem fêmea pequenininha. Então é bom verificar se esse ninho está adequado a essa fêmea. Uma coisa terrível são ninho ou a própria fêmea contaminada com piolho. Então, é por isso que tem que ter todo um tratamento. Até você tirar filhote, você tem que ter toda aquela sequência de tratamento. Você dá o Avitrim muda, você vermifuga, você dá as vitaminas. Tudo isso vai fazer com que a imunidade dessas fêmeas fiquem boas. É importante também, depois da muda, você também colocar numa voadeira ou no viveiro. São posturas e coisas muito interessantes, muito banho de sol, banho de água. Outra coisa muito importante para que a fêmea não coloque ovo fora do ninho é você ter uma boa iluminação. A luminosidade é muito importante. E qual a luminosidade mais adequada? É aquela que é mais próxima da luz natural. Ah, mas no meu criatório não bate a luz do sol. Tudo bem. Existem lâmpadas que elas simulam os raios solares. Mas sempre que você puder, coloque a sua fêmea lá fora para poder ela tomar um pouco de sol. Isso é muito importante. Outra coisa também que é terrível, que as fêmeas às vezes botam ovo fora do ninho, é quando você usa mídias, CDs, num volume muito alto. Ela fica agitada. Então, o ambiente de postura tem que ser o mais calmo possível. E muitas vezes também um curió cantando muito no ouvido da fêmea. Então, são cuidados que nós temos que ter. Criação, tirar filhote, tem que ser num ambiente muito adequado. Outra causa também da fêmea botar ovo fora do ninho é a temperatura ambiente inadequada. Muito quente demais, também não é bom. Frio também não é bom. Até mesmo porque o período de criação não é um período de frio, é período mais de temperaturas mais altas, geralmente. É o final de primavera, verão, né? É onde a gente procura criar, e na natureza também. Porque primeiro a fêmea no outono vai para a muda, depois vem a parte de enxugamento de muda, depois é que vem a parte da primavera lá na frente, depois do inverno, né? Porque ela muda para poder ter uma pena boa para suportar o frio do inverno. Mas depois vem a primavera, depois vem a parte do verão, elas começam a criar. Então a temperatura é muito importante. Uma coisa também que é terrível no criatório, ou alguém que cria fêmea em locais improvisados. Muita gente cria curió, passarinhos aí na lavanderia. Então o cheiro de produtos químicos é terrível. E a fêmea, se ela está em período de postura, ela sente. E sem contar que é perigoso até o seu passarinho, no independente seja curió, coleirinha ou trinca-ferro, qualquer um, ele pode ir a óbito por intoxicação. Outra coisa também que é terrível para período de fêmea botar ovo e ela botar ovo fora do ninho é quando tem animais dentro do criatório, animais domésticos, por exemplo. Por exemplo, aqui em casa, aqui no meu criatório, o meu cachorrinho Zig, que é um labrador que eu tenho aqui, eu costumo brincar, dizer que ele é o segurança. Ele é meu menor aprendiz e também faz bico de segurança, porque ele não deixa nenhum gato circular pelas proximidades aqui. Então, os passarinhos têm a maior confiança nele, não tem medo dele. Só que é o seguinte, em período de muda, eu não vou poder deixar ele mais entrar no criatório, no local das fêmeas, porque as fêmeas se sentem ameaçadas. Então, elas não vão ficar no ninho para botar ovo e tudo mais. Outra coisa, em período de criação da fêmea estar botando, evitar pessoas estranhas entrarem no criatório. Aqui no meu criatório, quem mais entra, e os passarinhos, os curiosos, todos eles se acostumaram comigo e com minha esposa, porque ou eu trato ou ela trata. Logo no começo, quando chega algum criatório aqui em casa, eles tinham medo dela, por causa do cabelo dela que é cacheado, é loiro, né, cacheado assim, eles tinham medo.
Acho que pensava que era um gavião, sei lá. Mas hoje meus curiosos, eles se sentem muito à vontade, tanto com a presença da minha esposa, cuidando deles, como da minha também. Agora, em período de postura, eu tenho que evitar que alguém entre no criatório, no local que as fêmeas estão. Até mesmo para evitar que elas botem ovo fora do ninho. Agora, essa causa aqui é a pior de todas. Pessoas fumando entrando no criatório. Jamais. Eu não fumo, minha esposa fuma. Mas ela nunca usou um cigarro dentro do criatório. Porque ela sabe que não pode. Ela sabe que o quanto que isso pode ser maléfico para o passarinho. Então, pessoas fumantes não podem entrar no criatório. Se é mal para a gente, imagine para eles, para a respiração deles. O passarinho, o curió, não importa qual o passarinho, tem que ter um ambiente saudável. Bem, pessoal, agora o que fazer, né? Eu já acabei dizendo o que fazer para cada uma dessas causas. Porque, como eu falei, o MASP, que é a metodologia para análise e solução de problema, é o que é o problema. Onde é o local. Por que são as causas. E como eu vou tratar tudo isso. E o que fazer. São as ações que eu vou tomar. E é o que eu estou fazendo. Então, a maioria das ações eu já tomei, já falei a respeito delas. Agora, quando a fêmea é nova, eu sugiro você deixar ela botando normalmente, até mesmo para ela se acostumar. E ela criar gosto Agora, na próxima temporada, essa fêmea, se a causa é porque a fêmea é nova, pode ter certeza, na próxima temporada ela tem muito mais chance de não botar mais ovos fora do ninho, desde que você tenha todas essas tratativas que eu falei. Bem, meus amigos, se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo. Então, se não se inscreveu, é hora agora de se inscrever, dar o like, ativar o sininho e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, assim a gente está divulgando cada vez mais a nossa criação, porque quem cria preserva. E muitos comentários de haters, aqueles que nem não entendem de criação e tudo mais, e diz, solta o passarinho, não sei o quê, mas para esses aí eu tenho a resposta certa. Porque nós criamos e nós preservamos, e a gente quer cada vez mais divulgar nossa criação, porque isso faz com que as pessoas saibam e conheçam o trabalho que a gente faz de preservação. Porque se não fôssemos nós preservando, ninguém ouvia mais o canto do curió. Beleza?